Olá pessoal, no encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação, que é o tema, o mote da nossa disciplina, né? Então, inicialmente, por que a gente avalia o desempenho das pessoas e das organizações, né? Nós avaliamos para decidir, para tomar decisões. Então, avaliar é base para a apreciação de um fato, de uma ideia, de um objeto ou de um resultado, né? No nosso caso, essas coisas todas juntas, principalmente os resultados que atingimos em relação às nossas metas. E a avaliação é a base para a tomada de decisão sobre qualquer situação que envolva uma escolha. Claro, nós estamos falando do desempenho da nossa organização. É necessário, né, que os gestores tomem decisões sobre o que vai acontecer no futuro, principalmente em relação aos resultados que nós queremos chegar ou atingir, né? Mas será que a avaliação sobre os resultados é uma coisa muito nova, moderna, coisas do século XX ou XXI? Não, a avaliação é uma coisa muito antiga, né? É tão natural quanto comer, quanto dormir, quanto fazer exercício físico, por exemplo. Pois desde o início dos tempos se faz isso. Os antigos exércitos romanos, gregos, babilônicos, né, promoviam seus militares pelo desempenho que eles tinham nas batalhas, né? E o que a gente faz quando executa um processo de avaliação, né? Julgamos o que é bom ou não, o que é azedo, o que é doce, né? Se é um bom dia para fazer um churrasco ou não, e assim a gente vai tomando decisões sobre o que fazer em cima de um processo de avaliação daquele momento que se está presenciando. Pois bem, se a avaliação é uma coisa tão antiga, se ela é tão natural, que nós fazemos isso o tempo todo, por que será então que é tão difícil fazer uma avaliação formal, avaliar um processo, uma pessoa, um grupo de pessoas, né? Ora, claro, isso mexe primeiro com a autoestima das pessoas, né? Receber um feedback negativo deve ser terrível, né, quando se está questionando o desempenho no trabalho. Isso também pode mexer no bolso da gente, que significa, né, menos recompensas salariais ou menos vantagens. E isso leva direto e diz respeito diretamente ao nosso futuro profissional. Quer dizer, as avaliações mostram o meu desempenho na minha atuação profissional e isso pode significar uma carreira de sucesso ou de insucesso. Nós já discutimos em alguns fóruns, né, o que seja avaliar as pessoas e eu trouxe aqui uma definição um pouco mais técnica sobre o que é avaliar o desempenho. Quer dizer, significa julgar o resultado alcançado por um indivíduo ou até por um grupo de indivíduos no exercício de seus cargos, na sua atividade, nas suas tarefas. Processa-se toda vez que julgamos os resultados alcançados por um indivíduo no exercício de sua atividade ocupacional. Isso é uma definição de Mutro, 1992. Então, veja bem, é o que ele alcança na sua atividade ocupacional. Então, o que se deve chamar a atenção aqui neste caso, de definir a avaliação de desempenho, é que se avalia o comportamento da pessoa no cargo que ela está exercendo, e não o indivíduo como ser humano, como pessoa. E isso tem que ficar bem claro para os avaliadores. Então, chamando a atenção para essa questão do que deve ser avaliado, é o comportamento do indivíduo no exercício de suas atividades, de suas tarefas, né, do seu cargo. É importante que vocês se lembrem no momento de avaliar alguém ou um grupo de pessoas, né, que esse comportamento chamado periférico, né, tem que ser administrado pelos gestores, né? O indivíduo pode ser egoísta, pode ser arrogante, pode se achar autossuficiente e, apesar de tudo isso, revelar-se, por exemplo, um excelente vendedor. E o que nos importa aqui neste momento, como avaliadores no desempenho dessa pessoa, é se ele está desempenhando o seu papel a contento para a organização ou não. Se ele é egoísta, se ele é arrogante, isso é secundário neste momento. Nos importa é o resultado. Claro que isso influencia os avaliadores, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não distorça os resultados. Vamos começar agora a fazer um comparativo entre uma avaliação sistemática, ou seja, aquela que acontece numa sequência lógica, e uma avaliação casual. Bem, inicialmente a avaliação de desempenho deve fazer parte das políticas de pessoal de uma empresa, ou seja, as pessoas quando ingressam para exercer as atividades ali sabem que vão ser avaliadas.
Se é uma política, não deve ser efetuada ao sabor do acaso, ela tem que ter um momento para acontecer e as pessoas sabem que isso vai acontecer. Então, sistemática, avaliação sistemática, né, se diz respeito a um conjunto sistemático, periódico e tanto quanto humanamente possível, imparcial, de avaliação do colaborador. Vejam que isso não é uma tarefa muito simples. E deve fazer parte das políticas de gestão de pessoa da organização, como nós dissemos no início. No que tange ao processo de avaliação casual, há algumas questões que são importantes para se ressaltar aqui, né? Se a avaliação é casual, os colaboradores ficam com uma certa desconfiança, né, em relação a ela. Será que ela tem algum objetivo específico? Por que fizeram isso agora, né? Em épocas de crise, o colaborador se pergunta por que avaliar agora, né? Agora que a política econômica dá uma crise política no Brasil e agora, justo agora, vamos fazer uma avaliação. Tá? Torna mais difícil justificar as decisões quando o acerto das decisões for contestado pelos empregados. Então, isso não era uma coisa rotineira, não tinha sido feito normalmente em períodos constantes, né? E isso gera uma certa discussão sobre o tema. Nos Estados Unidos, os registros sistemáticos têm valor de prova, de evidência, né? Enquanto os testemunhos de memória são considerados apenas opinião. Então, vejam bem, se eu tenho isso documentado, isso vale até num tribunal. Por outro lado, o empregado sente-se negligenciado pelo superior porque ele não está preocupado com o seu desempenho. E a falta de a falta de um tratamento estatístico desses dados. É preciso que haja dados anteriores para se comparar a evolução de cada colaborador. E os gerentes relaxam no acompanhamento periódico dos colaboradores, ou seja, não há aquela preocupação de acompanhamento, né, de tutoria, de parceria do gestor com seus colaboradores. Eu pensei que fosse importante deixar um pouco mais claro para vocês, né, a questão das terminologias nos processos de avaliação nas organizações. Há uma grande confusão ao definir o que é avaliar o desempenho das pessoas nas organizações. São várias terminologias na área de gestão de pessoas. Então, penso eu que seja muito importante saber do que se está falando exatamente. Uma definição não serve para todos os processos de gestão de pessoas. Nós vamos ver algumas terminologias aqui que são bem diferenciadas quando se fala em avaliação de desempenho. Okay? A primeira terminologia que vamos abordar é a avaliação de cargos. Nós já vimos isso numa aula anterior, né? Avaliação de cargos e a estruturação da hierarquia. Então, é um processo de hierarquização dos cargos, de importância deles dentro das organizações e a sua repercussão financeira, como nós já estudamos. Não leva em conta o desempenho do ocupante, absolutamente. Leva em conta apenas a importância daquele cargo para o processo que a organização está realizando. E trata do cargo em si, né, da atividade, e não da pessoa. Não leva em consideração a pessoa trabalhando naquele cargo, e sim ele em si mesmo. Um outro termo muito utilizado é a avaliação do desempenho humano. Esse trata, né, do comportamento do homem frente às obrigações impostas pelo cargo. Então, veja bem, se avalia o desempenho do ser humano, do colaborador, naquele cargo, naquele momento. E o resultado final dessa avaliação é feito pelo gestor, levando em consideração tudo que está relacionado com aquela atividade, com aquele cargo e com aquele colaborador. Não é uma coisa, uma ferramenta única que dá o resultado imediato. Um outro termo que a gente utiliza muito, vocês já ouviram bastante, é a questão da avaliação do mérito. Mérito é merecimento, né? Bom, mas o que é avaliado nesse momento, né? Isso é centrado, né, nos comportamentos do colaborador voltados a atender à cultura da organização e seus meandros, né, e suas inter-relações. É a maneira como a organização funciona e como o colaborador se inseriu nesse funcionamento. São critérios, então, que se baseiam naquilo que a empresa considera importante para ela, no que ela valoriza, né, nos seus relacionamentos internos. Mas isso não quer dizer que o desempenho do indivíduo na sua atividade laboral esteja sendo considerado. É como ele sabe negociar, trabalhar dentro da cultura, nas crenças e nos valores que a organização cultua. Então, neste processo de avaliação por mérito, ou seja, que considera a cultura organizacional, alguns critérios são levados em consideração.
Dentre eles, o tempo de casa, ou seja, pressupõe-se que uma pessoa que está há muito tempo inserida nesta organização já está completamente aculturada, né, inserida naquela cultura. Por outro lado, realizar os cursos que são oferecidos pela organização, e esses são aqueles que moldam o colaborador ao seu estilo, né, são muito considerados. E usar terno rosa e sapato branco, isso é uma expressão, né, que a pessoa se veste de acordo com a necessidade organizacional, ou seja, você está tão adaptado que não importa a cor do terno ou a cor do sapato, isso faz parte daquilo que a gente acredita nessa empresa. E o último termo que nós vamos ver agora é a chamada avaliação do potencial, né? Nós já vimos o que é um potencial, então essa avaliação trata, né, de avaliar algo que ainda não aconteceu, algo que pode vir a acontecer, que não é palpável, ou seja, que é latente, que está ali para ser possivelmente utilizada no futuro. Isso pode ser desenvolvido, você acredita que sim, né? E envolve muito a questão motivacional, o querer do colaborador e da organização também. É uma questão de predizer a adequação futura profissional a determinada situação. Ou seja, será que quando essa organização evoluir, esse nosso colaborador vai atender às necessidades futuras? Né? É uma questão de objetivo de trabalho. E propõe-se a prever o desempenho futuro. Vejam que isso é um exercício bastante complexo, não é uma coisa muito simples de se fazer. A avaliação de desempenho nas organizações tem objetivos específicos e objetivos gerais, que a gente chama aqui de amplo, né? Inicialmente, ela é um meio de melhorar o desempenho dos colaboradores. Então, se espera que isso aconteça e, então, dessa forma, contribuindo para a missão da organização, para ela cumprir o seu papel no mercado. É um componente importante no processo de gestão de desempenho empresarial, pois envolve dimensões estratégicas de pessoas e de processos. Ela implica nisso tudo, né? E integrar a avaliação de desempenho ao dimensionamento das expectativas do negócio, ou seja, se eu tenho a previsão de ampliação de mercado, o desempenho dos meus colaboradores é que vai dizer se eu vou conseguir ou não fazer essa expansão de negócios. Além do que eu falei na lâmina anterior, né, esse processo de avaliação de desempenho em uma organização permite o acompanhamento sistemático, ou seja, contínuo da atuação dos nossos colaboradores, focando exatamente na apreciação dos resultados, na definição de objetivos e metas da organização e do indivíduo e na qualidade do trabalho que esse indivíduo executa em nossa empresa. Ainda, além disso, é voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional, ou seja, se espera que as pessoas melhorem, se capacitem mais como pessoas e como profissionais. E o que proporciona isso, como nós já vimos anteriormente, é o exercício de feedback sistemático e das múltiplas percepções dos integrantes das equipes de trabalho. Vejam que no modelo de avaliação 360, quando as organizações já estão bastante maduras nesse processo, se aplicado, né, corretamente, é um bom exercício de planejamento e de feedback aos colaboradores e à própria organização. Além daqueles objetivos mais gerais, mais amplos do processo de avaliação de desempenho, nós podemos citar alguns que são bem mais específicos, como, por exemplo, dar visibilidade ao desempenho humano, ou seja, chamar atenção para determinados comportamentos positivos e também para alguns comportamentos negativos, né, no processo de produção ou de prestação de serviço de uma empresa. Também serve para comunicar o desempenho ao próprio colaborador, visando que ele melhore, que ele desenvolva, ou que mantenha esse desempenho positivo, né? Serve também para exercitar o feedback, tarefa nada fácil, como vocês já perceberam, né? E serve para estabelecer objetivos para as pessoas, para os colaboradores, né? Se eles têm expectativas de crescimento na organização, e através da avaliação de desempenho que ele vai ver se ele está chegando próximo a isso ou não. E como resultado final, isso traz maior produtividade nos processos da organização. Então, complementando essa questão dos objetivos específicos para avaliação de desempenho, serve também para adequar o indivíduo ao cargo. Às vezes, né, esse colaborador vem de outra empresa ou é seu primeiro emprego e ele não sabe exatamente o que se espera dele.
num processo de avaliação isso deve ficar bem claro, pelo menos, né? A avaliação também serve para fornecer incentivos pelo bom desempenho, ou seja, diferenciar positivamente algum colaborador. Serve também para melhorar os relacionamentos interpessoais, para melhorar a comunicação interna e externa da organização e para subsidiar, ou seja, para servir como fonte, né, de treinamento, de planejamento da carreira do indivíduo ou para um processo de recrutamento e seleção, ou seja, retroalimentação para a área, ou também para a questão de promoções, né, para definir esse quadro interno da organização. E agora vamos tratar da questão, né, de para que um sistema de avaliação de desempenho. Já temos discutido isso em fóruns, né, nos nossos encontros virtuais, mas me parece que isso já esteja claro, mas a bibliografia e a literatura fala que é importante que isso ocorra para que nós evitemos ficar só na percepção, porque nós podemos cometer erros de percepção. E porque isso também contribui com o feedback, né, com a retroalimentação para o desenvolvimento pessoal e profissional. Também porque as pessoas necessitam do reconhecimento do seu trabalho. Isso é uma questão já sabida desde o início do século XX, né? As pessoas precisam ser reconhecidas. E também porque ajudará a decidir muitas coisas dentro da empresa, né? Quem se demite, quem se promove, etc. E por fim, para evitarmos ficar na subjetividade, decidindo cada um por sua própria cabeça, ou do seu gosto, ou de suas preferências pessoais. Bem, agora vamos ver, né, como se avalia. Avaliando, né? Estou avaliando. Que desempenho deve ser avaliado? Então, como é que eu faço isso? Além do desempenho no cargo, o alcance das metas e dos objetivos, né? Então, se a pessoa desempenha bem o seu papel, mas não atinge a meta, isso tem que ser levado em consideração. E também se avalia o indivíduo em relação a uma proposição, a um cargo, a um papel ou a um projeto, sem tornar-se uma avaliação ou julgamento de valor sobre o indivíduo, né? Sobre como ele fez isso, por que ele fez isso, por que motivos ele fez isso. Então, é importante ver ele naquele projeto, naquele cargo, naquela atividade. E quem é que vai avaliar esse desempenho, né? Há vários processos, como nós estamos vendo já há algum tempo. Primeiro, um processo de autoavaliação, eu olhando para mim mesmo, o gerente me avaliando, o colaborador e o gerente um avaliando o outro, a equipe de trabalho se autoavaliando e avaliando cada indivíduo, avaliação para cima, ou seja, dos superiores, pode ser feito por uma comissão de avaliação, como nós já estamos verificando, e até a avaliação no 360 graus. E para fechar um pouco esse conteúdo, esse assunto, né, eu trouxe essas questões para a gente pensar, que atualmente as avaliações fazem parte do cotidiano de qualquer organização. Veja, qualquer organização tem uma ouvidoria, tem um processo avaliativo e tem um sistema de avaliação. Isso já faz parte do nosso dia a dia. Não há soluções únicas, né, quando o assunto é pessoas e quando o assunto é avaliação, principalmente avaliação de desempenho, que tem repercussão financeira e até talvez a perda do emprego do colaborador. E avaliar pessoas é uma das coisas mais difíceis que existe pela questão do feedback, como a pessoa vai receber isso do seu superior ou dos seus colegas de trabalho ou dos seus clientes ou do público em geral. Então, para fechar esse conteúdo, se conclui o seguinte, né, que é necessário produzir ferramentas comuns aos diversos gestores e colaboradores das organizações, vinculando-as aos objetivos e estratégias dessa empresa, né? Então, essas ferramentas têm que ter um objetivo lá no final, não é só avaliar os indivíduos por avaliar. E é importante fazer avaliação de desempenho porque ela subsidia a decisão gerencial com base em critérios já pré-estabelecidos, pré-definidos, como legítimos pela organização e por seus colaboradores. Quer dizer, espera-se que os instrumentos sejam desenvolvidos, construídos em conjunto entre esses atores que participam da avaliação de desempenho. É necessário que a gente aborde aqui alguns problemas que se encontram corriqueiramente nos processos de avaliação de desempenho. Problemas, né, de número 1, por exemplo, a inconsistência na política de recursos humanos, ou seja, aquilo que a área de RH pensa é diferente daquilo que acontece na organização no que tange a avaliação de desempenho e o cumprimento de metas.
Um outro problema bastante sério é não dar ao gerente o poder que ele necessita para avaliar as pessoas. Também outro problema grave é não propiciar os meios para o aperfeiçoamento das pessoas, dos subordinados, dos colaboradores. A pessoa tem que ter uma chance de melhorar. Também não contar com um plano de carreira sólido e definido tecnicamente naquela estrutura de cargos e salários. E, sem objetivo definido, a área de recursos humanos faz a avaliação, monta um processo avaliativo e depois cai no que a gente chama de buraco negro, ou seja, isso não é utilizado para nada. Se avalia e se guarda essa avaliação sem usar para fazer algum diferencial na empresa como um todo. Continuando a questão dos problemas de avaliação, né, de número 2, são questões graves como avaliações de desempenho que a gente chama de enlatadas, né? Produtos comprados prontos, que não são adaptados e nem legitimados pelos colaboradores e pela empresa como um todo. Há também a questão de emprego de instrumentos inadequados ou de técnicas muito sofisticadas, mas que não são efetivas para aquela empresa. Dificuldades em se estabelecer padrões de desempenho. Eu preciso ter um comparativo para saber se a pessoa está indo bem ou não. A questão dos erros de percepção, da ausência do feedback, a questão de problemas legais, como a questão da isonomia salarial, né, como eu vou retribuir uma pessoa que tem um desempenho diferenciado. E, por fim, então, o desgaste do sistema de avaliação de desempenho, ou seja, ele cai em decadência e é desprezado pela empresa.